Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de português. Nós vamos ter uma revisão do que é substantivo. A gente já viu esse conteúdo lá no capítulo 2. Substantivo, então, são as palavras que nomeiam alguma coisa, né? O que dá nome pode ser para pessoas, lugares, sentimentos, estados, ações e assim por diante. Nós temos o primeiro exemplo. E eu pergunto assim: qual é o animal que vive no mar e é carnívoro? Como é o nome dele? Ah, é o tubarão. Tubarão é o nome desse animal. Então, tubarão é substantivo. Qual é o lugar que a gente vai no verão que tem o mar e a areia para a gente brincar? Ah, é a praia. Então, o nome desse lugar é praia. Praia é substantivo. Qual é o nome do sentimento que a gente tem quando a gente ganha um brinquedo novo? Alegria. Ah, então se o nome desse sentimento é alegria, alegria é substantivo. Como é o nome do que eu faço quando eu estou muito feliz? Salto. Ah, salto é o nome da minha ação. Salto é substantivo. Então, a gente tem substantivo para dar nome para todas as coisas que a gente conhece. E a gente pode estar fazendo sempre essa pergunta: qual é o nome disso? Qual é o nome daquilo? E a resposta que é o nome sempre vai ser uma palavra que é classificada como substantivo. Mas nós não temos só um tipo de substantivo, nós temos alguns que a gente vai diferenciar ainda nessa aula. Primeiro, a gente vai ver a diferença de substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples, ele é formado por apenas uma palavra, como sol, flor. Substantivo composto, ele é formado por duas palavras ou mais, por isso que ele é composto, é a junção de duas coisas ou mais, nesse caso, palavras. Nós temos girassol e beija-flor. Reparem que beija-flor tem hífen e girassol não, mas mesmo assim ele é um substantivo composto. Nem sempre o substantivo composto vai ter hífen. Às vezes ele é separado, não tem hífen e mesmo assim é um substantivo composto. Por exemplo, São José, que é o nome do nosso município. Ele só é completo com as duas palavras São José. Não é junto e não tem hífen, mas mesmo assim é um substantivo composto, ok? Além de substantivos simples e composto, nós temos substantivo comum ou próprio. Substantivo comum ou próprio diferencia o que é o nome de todos daquele estilo, daquele tipo ou daquele ser, e próprio é o nome específico de cada um, tá? Então, a gente tem menino, é comum, todos do gênero masculino que são menores de idade vão ser chamados de menino, mas cada menino tem seu nome próprio, porque a gente registra, então o nome próprio é o nome específico de cada um deles. Cidade é o nome dos lugares, né? Cidade, que tem os prédios, as construções, as empresas, as moradias. E qual é o nome próprio da cidade? O exemplo é Curitiba, mas onde a gente vive, o nome próprio dessa cidade é São José. Nossas vizinhas, nós temos Florianópolis, nós temos Palhoça, então todas elas são cidades, é o nome comum em todas elas. Mas qual é o nome de cada uma? O nome de cada uma vai ser o substantivo próprio. Então, nós temos o substantivo comum criança. Criança é comum, mas como é o nome de cada criança? Esse vai ser o substantivo específico, é um substantivo próprio. Professora é comum. Todas as pessoas que trabalham ensinando são professores.
Mas como é o meu nome específico? Andresa. Então, Andresa é próprio. Tudo bem? Além desses, nós vamos ter substantivo primitivo ou derivado. Primitivo vem da palavra primeiro. Então, é a primeira palavra, ela não vem de outra. Ela foi criada sozinha. Exemplo, dente, chute. Palavra derivada é o que vem dessa palavra. Então, uma palavra derivada de dente, dentadura, porque a palavra dentadura não é a primeira a ser criada. Ela foi criada de outra que já existia, que era a palavra dente. Chuteira. Chuteira vem de chute. Por que que ela é derivada? Porque ela foi feita de outra palavra. Ela não foi a primeira a existir. Então, chuteira, derivada de chute. Nós vimos alguns exemplos em sala, como jornal. Jornal é primitivo, é a primeira palavra. Mas nós temos jornaleiro, jornaleco, que são palavras derivadas de jornal. Nós vimos goiaba. Goiaba é primitiva, é a primeira palavra. Mas nós temos goiabeira, goiabada, que são palavras derivadas. Elas foram feitas através da palavra goiaba, certo? Então, essa é a principal diferença entre primitivo e derivado. Agora, vamos ver se a gente entendeu bem esse conteúdo, se vocês conseguiram perceber essa diferença. E para a gente perceber isso, se a gente conseguiu aprender, eu fiz uma brincadeira e a partir dessa brincadeira vocês já vão conseguir perceber que um substantivo pode ter mais de uma classificação gramatical. Por exemplo, menina. Menina vai ser um substantivo simples ou composto? O que você acha? Vamos ver? Muito bem, para quem disse simples. Menina é um substantivo simples, porque ele só tem uma palavra. Mas ela também pode ser comum ou próprio. E agora? Menina é comum ou próprio? Vamos ver se você acertou? Parabéns para quem acertou dessa vez. Menina é comum, porque todas as crianças do gênero feminino a gente pode dizer que são meninas. E menina é primitivo ou derivado? Será que ela é a primeira palavra ou ela veio de outra? Você sabe? Certo, para quem disse primitivo. Menina é um substantivo primitivo, não veio de outra palavra, foi a primeira a ser criada. Então, nós temos 3 classificações para esse substantivo. Ele é simples, comum e primitivo. Nunca vai poder ser simples e composto. Nunca vai poder ser comum e próprio. Nunca vai poder ser primitivo e derivado, a não ser em outras frases que daí tenham outras composições, tá? Mas a gente raramente vai classificar assim, certo? Próxima palavra, beija-flor. E agora? Beija-flor é um substantivo simples ou composto? Composto. Ele tem 2 palavras. Então, beija-flor, composto. Ele é comum ou é próprio? E agora? Acertou quem disse comum. Nesse caso, ele é comum. Como eu disse, raramente vai ser comum ou próprio, porque aqui eu estou colocando pássaro beija-flor. Mas existe, por exemplo, uma escola de samba chamada Beija-Flor. É o nome dessa escola de samba. Então, se fosse uma frase se referindo a essa escola de samba,
Esse substantivo seria próprio, porque daí é específico daquilo. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, ok? Beija-flor é primitivo ou é derivado? Será que ele veio de outra palavra ou ele é a primeira? Primitivo, ele não vem de outra palavra. É a primeira palavra a ser criada, por mais que ele seja composto por duas palavras diferentes. Maria Eduarda também é um substantivo. Simples ou composto? Vamos ver se agora vocês já conseguem acertar bem? Acertou quem falou? Composto. Nós temos duas palavras, então ele é composto. Comum ou próprio? E agora? Próprio, muito bem. Por quê? Porque ele é um nome de pessoa. Então, a gente vai classificá-lo como próprio. Lembrando que substantivos próprios precisam sempre ser escritos com letras maiúsculas. Não podemos esquecer disso. Maria Eduarda é primitivo ou derivado? Primitivo, não vem de outra coisa. É a primeira palavra. Roupeiro, nosso próximo substantivo. Roupeiro, nome daquele armário que a gente coloca roupas. Roupeiro. Ok, ele é simples ou composto? Simples. Apenas uma palavra. Comum ou próprio? Comum. Qualquer armário que a gente guarda roupa pode ser chamado de roupeiro. Primitivo ou derivado? Derivado. Ele não é a primeira palavra. Ele veio de outra. Ele veio da palavra roupa. Então, é derivado. E para a gente terminar essa atividade, nós temos a palavra lua. Lua, simples ou composto? Simples, nós temos apenas uma palavra. Comum ou próprio? E agora? É um substantivo próprio, porque é o nome do satélite natural. Satélite é o substantivo comum. Lua vai ser o substantivo próprio. Primitivo ou derivado? Primitivo, não veio de outra. Mas nós temos palavras derivadas de lua? Temos sim. Nós temos luar, luau. São palavras que vieram de lua. Lua, primitivo. Luar e luau, derivados. Muito bem! Seguindo, então, nós temos atividade. Não sobre esse conteúdo, porque esse a gente já tinha feito no livro. Mas eu vou pedir para vocês darem uma revisada nas atividades que a gente fez no livro, ver se está tudo direitinho. Aproveitem para tirar as dúvidas tanto no comentário do Instagram, quanto pela nossa aula que vai ter amanhã. No dia 8, desculpa, na quarta-feira. Nós temos atividade, começa às 2h30 nossa aula. A gente vai fazer uma atividade parecida com essa para ver quem consegue acertar os substantivos e aproveitar para tirar dúvida também. Mas eu já vou passar para vocês as atividades que a gente vai corrigir na semana que vem, já que sexta-feira é feriado, a gente não vai ter aula online de português na sexta-feira. Na semana que vem, nós teremos aula no dia 14, que é a aula online. E vocês já têm que estar com a atividade das páginas 60 até 68 prontinhas para a gente poder corrigir. Essas atividades são uns 4 ou 5 páginas, tá? O restante é leitura. Então, não é tanta coisa para fazer assim, mas eu já tô dando bastante tempo
para não ficar uma atividade acumulando com a outra, certo? Por isso que eu já estou passando essa atividade para vocês hoje, para não ficar muito acumulado. Então, já vão adiantando as coisas de vocês. Tá bom, gente? Acho que ajudou, espero que tenham gostado, espero que tenham acertado bastante coisa. Se não acertaram, repete o vídeo que eu acho que agora vocês já vão conseguir. E assim a gente finaliza. Aproveitem para rever as atividades da apostila. Obrigada por sua atenção. Beijinhos carinhosos, professora Andresa. Tchau, tchau, gente. Até a próxima!